Vamos fazer a leitura do versículo 35, apenas uma parte. Deixe a Bíblia aberta que a gente vai lendo conforme o texto for andando. Então, Lucas 18, 35 diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, vamos parar aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, deixa a Bíblia aberta. O que está acontecendo aqui, pastor? De manhã a gente pregou que Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém, porque ele sabia que quando chegasse a festa da Páscoa, ele seria traído e entregue às autoridades romanas para que ali entregasse a sua vida em favor dos pecadores. E nessa jornada, nessa caminhada rumo a Jerusalém, ele passa por Jericó. E aí, o texto de Lucas vai nos dizer que ele se aproxima de Jericó. Mas se você ler Mateus e Marcos, vai dizer que ele se afastava de Jericó. Por que isso, pastor? A Jericó judaica, ela tinha sido destruída por causa das invasões daquele período. E essa Jericó da qual Jesus se aproxima é uma Jericó que tinha sido refeita, reerguida pelo imperador de Roma, provavelmente Pilatos, ou melhor, pelo governo de Roma. Então, Lucas diz que ele se aproxima, Mateus e Marcos diz que ele está saindo de Jericó, sem problema. Dois evangelhos estão falando da Jericó judaica, que já tinha sido destruída, era apenas ruína, e outro, o evangelho de Lucas, está falando da Jericó romana, que foi erguida nos tempos de Jesus. A gente está numa época em que Jesus, por diversas vezes, já se identificou como Messias, como aquele que haveria de vir. Lembra que em determinada passagem, quando João é preso, João Batista, primo de Jesus, e ele fica meio balançado, ele fala assim: olha, vai até Jesus e pergunta se ele é mesmo Cristo, porque eu estou achando que pode ser que não seja, estou preso, preguei que ele ia vir, e até agora não aconteceu nada de diferente. Aí Jesus diz assim: mande dizer a João que os cegos estão vendo, que os coxos e os aleijados estão andando, que os mortos estão ressuscitando, e que o Evangelho de Deus tem sido pregado a toda criatura. Essa é a resposta de Jesus, e ele já falou isso tem um tempinho, nessa caminhada dele, desse ministério de 3 anos de Jesus que ele fez aqui na terra. Então, essa é a circunstância. Então, não era de se admirar que Jesus agora, diante de um cego, teria a atitude que ele já havia pregado, que ele veio para dar vista aos cegos, fazer com que aleijados andassem, leprosos fossem curados, mortos ressuscitados e pecadores perdoados. Essa era a missão que ele já tinha pregado lá em Lucas capítulo 4. A gente está em Lucas 18. Muita coisa já andou quando ele disse: essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Quando ele cita Isaías, ele diz, lá no livro do profeta Isaías, diz a respeito de mim, que eu viria para dar vista aos cegos, curar leprosos, perdoar pecados e estabelecer o reino de Deus. Então, Jesus está se aproximando de Jericó. Vamos ler mais um pouquinho? E aí, continua no versículo 35, diz assim: estava um cego, que a gente já falou, que nos outros evangelhos diz que é Bartimeu, assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos parar aqui. O cego está sentado à beira do caminho, mendigando. Com base na leitura de Mateus e de Marcos, a gente entende que ele era conhecido como Bartimeu. No final eu vou dizer que Bartimeu não é nome, tá? Já já a gente vai falar sobre isso, mas ele era conhecido como Bartimeu. O texto diz que ele está sentado à beira do caminho e provavelmente, com base no que a gente leu, ele conhecia de ouvir falar Jesus. Ele pelo menos sabia, ou já tinha chegado ao seu ouvido, um conhecimento acerca da pessoa de Cristo. Porque quando ele diz: que barulho é esse? Que tropel é esse que faz a multidão? E aí alguém diz: é Jesus o Nazareno que vem chegando. Ele não pensa 2 vezes. Ele não para, ele não pergunta, ele não faz nada. Ele simplesmente, no mesmo momento que ele ouve que era Jesus, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Clamar.
gritar, orar, suplicar, berrar. No versículo da frente vai dizer que ele gritou. Aqui está dizendo que ele clamava. Mais na frente ele vai chegar ao ponto mesmo, o texto vai ser mais explícito, vai dizer, ele gritava. Então, ele entendeu que aquele que estava chegando era o Filho de Deus, alguém que poderia, ou talvez o único que poderia dar solução para o problema da vida dele. Com esse clamor, esse cego nos mostra que ele tinha mais visão, no caso espiritual, do que muito religioso daquela época. E por que não dizer que aquele cego tinha mais visão do que muito religioso dos dias de hoje? Do que muito crente dos dias de hoje? Muita gente que vai na igreja todo domingo, dá oferta, dá dízimo, faz parte da igreja, contudo, não tem um pingo de visão espiritual, não tem um pingo de discernimento. Entra e sai da presença do seu Senhor, ele ouve os cânticos, ele ouve a pregação, ele ouve a oração, ele ouve o clamor, e as pessoas dizem, Jesus que está passando, e ele não está nem aí. Já se tornou cego, ainda que enxergue. Falei um tempo atrás aqui da igreja, o apóstolo Paulo achava que enxergava muita coisa. Foi preciso ficar cego para entender que não enxergava nada. O apóstolo Paulo se achava o cara, o perseguidor, o fariseu, conhecedor da lei, e ele dizia, eu sou fariseu, irrepreensível na lei, perseguidor. E aí Jesus o encontra no caminho de Damasco, faz com que ele fique cego, para que ele entendesse que na verdade ele sempre foi cego. E cego, verdadeiramente cego, ele entendeu quem Cristo era, aquele a quem ele perseguia. Então, esse cego é uma exortação, é um puxão de orelha para nós, crentes do dia de hoje, e para muitos religiosos que, por frequentarem somente a igreja, acham que é o suficiente. Por exemplo, esses irmãos acabaram de ser recebidos aqui. E, queridos, o fato de terem sido recebidos nessa igreja, a partir de hoje vão ter um nome lá no hall de membros, vão poder participar das assembleias de membros, votar, fazer proposta, isso não torna ninguém santo, isso não salva ninguém. Isso não garante perfeição para ninguém. Se esses irmãos que acabaram de ser recebidos aqui não tiverem diariamente uma comunhão, uma intimidade, uma vida santa, uma vida de proximidade com Cristo, não adianta de nada. Eles serão mais cegos do que o cego de Jericó. Mais cegos. Então não se espantem de, talvez, olha, os irmãos foram recebidos na igreja, aí daqui 6 meses, 1 ano, os irmãos, porventura, por se afastarem da presença do Senhor, ou não alimentarem uma intimidade constante com Ele, venham a cair, tropeçar, e quem sabe até mesmo se afastar. Mas eles não foram recebidos na igreja congregacional de Andorinhas? A igreja não é mágica não, queridos. A igreja não é mística, eu não sou mágico. Eu sou pastor apenas, prego o Evangelho, mas cada um tem a sua responsabilidade de ter discernimento com os olhos da fé. Então esse cego nos traz essa seguinte lição: cuidado, podemos estar por muitos anos na igreja, contudo não enxergar um palmo à nossa frente. Podemos estar tão acomodados, tão acostumados com Cristo Jesus, que Ele não faz mais diferença para a gente. Ele passa na nossa frente, Ele passa na nossa vida, e a gente não percebe, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse cego entendeu, meus irmãos, que essa era a última oportunidade que ele tinha. Ah, pastor, mas Deus é soberano, Deus poderia curá-lo depois, claro que poderia. Mas o que a gente está dizendo é que a pessoa de Jesus não mais passaria por Bartimeu. Jesus estava indo para Jerusalém, lembra? Já falei, para quê? Morrer. Então, após aquela passagem, Jesus não voltaria mais em Jericó. Ele até poderia ter um encontro com Jesus depois de ressurreto, depois que Jesus ressuscitou, é fato, mas fisicamente falando, humanamente falando, se Bartimeu perde aquela oportunidade, não haveria mais chance para que o seu problema pudesse ser levado ao Messias, que aqui Bartimeu chama de filho de Davi, e até aqui a gente já chegou à conclusão que filho de Davi, filho do homem, Messias, são nomes correspondentes para o ministério de Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, como foi cantado, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus. Certo? Então, vamos caminhar. Então, Bartimeu clama. Aí vamos chegar no 39, só a primeira parte do 39, que diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Vamos parar aqui. A semana passada,
a gente pregou sobre Jesus abençoar as crianças. E a gente dizia que quando as crianças iam chegando, e aqui foram os discípulos, nas crianças. Aqui o texto diz que é apenas os que vinham à frente. Talvez dessa vez não tenha sido os discípulos que tinham acabado com a mão puxão de orelha, né? Então deviam estar um pouco mais mansos. Mas na semana passada a gente falava isso, que as pessoas trouxeram as crianças e os discípulos estavam impedindo. E a Bíblia diz que Jesus ficou indignado com aquilo. E Jesus diz: pare com isso, deixai vir a mim os pequeninos, deixem as crianças chegar até a mim. Que bobagem é essa de impedir as crianças de chegar a mim? Agora a cena muda, mas a postura não. Agora é o cego. O cego clama e o texto diz que o pessoal que vem na frente começa a repreender e mandando ele ficar quieto. O texto não diz por quê. A gente poderia aqui suscitar algumas ideias, algumas conjecturas. Por exemplo, primeiro, o povo poderia estar não querendo abrir mão daquele momento que eles estavam tendo com Jesus. Lembra quando a gente diz que Jairo, né, ele vai até Jesus e diz: olha, minha filha está enferma. Jesus diz: tá, eu vou lá contigo na tua casa. E no meio do caminho chega a mulher do fluxo de sangue para atrapalhar Jairo. E Jairo deve ter pensado: poxa, a bênção era minha, essa mulher entrou no meio, pô, calma aí, que agora é a hora do meu milagre, não é o teu. Talvez essas pessoas estivessem pensando assim: não vamos deixar esse camarada chegar perto de Jesus, não, porque é a nossa vez. Ele é um cego, é um mendigo. Você vai parar para perder tempo com um cego mendigo? Pelo amor de Deus, tem coisa mais importante, né? A gente. E aí, de novo, fazendo um paralelo, às vezes a gente crente, se porta assim. Jesus tem mais o que fazer, né? Abençoar a igreja congregacional de Andorinhas. Vai perder tempo com o mendigo, com a prostituta, com o viciado? Sério. Vai perder tempo com aquele fulano ali, pecador, maldito, meu vizinho, que não vale nada? Às vezes a gente pensa assim, queridos: não, Jesus tem coisa mais importante, hoje tem culto domingo na igreja, Jesus tem que abençoar o povo dele. Isso é verdade, mas Jesus sempre teve um coração misericordioso para com os miseráveis e aqueles que estavam precisando, e a gente como igreja tem que pensar assim também. Então talvez o povo pensasse assim: esses são sérios, são mendigos, esse clamor dele é da boca para fora, ele quer apenas ser curado, não vale de nada, ele quer apenas uma bênção, e não é a hora de Jesus fazer isso. Outros poderiam estar pensando: manda esse cego calar a boca, porque se ele continua chamando Jesus de filho de Davi, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus vão se revoltar, porque vão odiar ouvir que Jesus está sendo chamado de filho de Davi, ver que Jesus está sendo exaltado, ou que estão reconhecendo que Jesus é aquele profetizado no Antigo Testamento. Manda ele ficar quieto, que ele vai arrumar problema. Pode ser também uma explicação. Enfim, várias explicações podem ser dadas. A verdade é que o que serve aqui de ensinamento para a gente é que é o mesmo ensinamento que eu falei com as crianças. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não vire tropeço para aqueles que querem chegar até Jesus. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa religiosidade, para que o nosso tempo de igreja, para que o nosso conhecimento bíblico não se torne impedimento. A gente tem que ser facilitador e não impedimento daqueles que querem chegar. A gente tem que construir pontes e não criar abismos entre os pecadores e Jesus, porque pecador por pecador todo mundo é. Nós somos. Só não somos ainda o que éramos antigamente, porque a graça nos alcançou e o Espírito Santo mudou a nossa vida. Porque senão seríamos tão ruins quanto aqueles que estão lá fora hoje. Então a lição é essa. Não sei por que a multidão fez isso, mas a lição que a gente tem que tirar é: o que eu tenho sido? Facilitador ou obstáculo? Tenho criado pontes ou tenho criado abismos? Tenho convidado, eu tenho cativado as pessoas com a minha fé, ou eu tenho afastado as pessoas com a minha fé? Vale a pena meditar sobre isso. Vamos seguir? 39, finalzinho, diz assim: ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe? Percebe que coisa louca e que coisa sensacional? Ele tinha consciência de que ele precisava de ajuda. E ele tinha consciência que essa ajuda tinha que vir de alguém. Ele era cego, não podia curar ele mesmo. E se alguém poderia curá-lo, esse alguém era o Filho de Deus. E aí ele diz: não, eu não vou me calar. Eu vou gritar mais alto. E aí algo muda no clamor dele. No primeiro clamor ele diz: filho de Davi,
tem compaixão. Agora ele diz, filho de Davi, tem misericórdia. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu sei que eu não tenho direito de nada, eu sei que sou um cego moribundo, sou mendigo, devo estar fedendo, não tomo banho há um tempão, não faço parte da religião de vocês, não faço parte do clube gospel de vocês, não tenho nome no hall de membros da Igreja Congregacional de Andorinhas, mas eu estou pedindo misericórdia. Eu sei, não tenho direito de nada, eu quero só que ele tenha misericórdia. Se ele tiver misericórdia, é o suficiente. É o suficiente, é o que ele pede. Ele poderia já começar, me cura, mas ele pede. Tem compaixão, e quando manda ele calar a boca, ele aprofunda o clamor e diz, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Então é como se ele dissesse, é verdade, vocês têm razão, eu não mereço nada, não tenho direito de nada. Em qualquer lugar que eu entrar, as pessoas vão se afastar de mim, sou um cego, sou um mendigo, eu não atraio ninguém pela roupa que visto ou pela minha aparência, mas eu tenho certeza que esse que está passando aí pode ter misericórdia de mim. Ele já tinha ouvido falar do que Jesus fez, então ele insiste no seu clamor. Vamos seguir? 40 e 41, só a parte primeira. Diz assim, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Vamos parar aqui. Interessante, né? Ao longo dos evangelhos, como eu disse, Jesus se mostra muito misericordioso, muito amoroso. Ao mesmo tempo que Jesus se mostra poderoso, ao mesmo tempo que em alguns momentos Jesus se ira contra os fariseus e os saduceus, ao mesmo tempo que em alguns momentos Jesus tem um embate acalorado, chamando os fariseus de sepulcros caiados, ao mesmo tempo que Jesus em determinado momento tem um embate com o próprio Satanás e resiste à tentação por 3 vezes, Jesus sempre parava para leproso, criança, prostituta, mulher adúltera, enfermo, nesse caso cego, para viúva, que eram mulheres extremamente abandonadas e indefesas daquela época. Jesus sempre tinha misericórdia daqueles que precisavam. E de novo, trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, a gente precisa resgatar isso na igreja evangélica brasileira. É muita gente buscando bênção, buscando vitória, buscando prosperar. Isso é uma grande bobagem. A gente tem que amar, ter misericórdia, compaixão, humildade, abraçar, acolher as pessoas. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente tem que parar com essa bobagem. É muita gente vindo para a igreja para crescer, para ser cabeça e não cauda, para pisar não sei aonde, enfim, é muita bobagem. A gente tem que olhar para Jesus e entender que a gente tem que imitá-lo. E o meu Senhor sempre foi humilde. Filho de Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. João diz que por meio dele todas as coisas foram criadas, em João capítulo 1. Ele está andando no meio dos pecadores. Ele está parando para falar com o leproso. Ele toca num leproso em determinada ocasião. Ele toca num leproso. Toca. Ele abraça, ele fala com mulher, ele abraça crianças. Isso tem, mais uma vez, que chamar a nossa atenção para a postura da igreja evangélica nos dias de hoje e para a postura de Jesus. Nós somos igreja, somos imitadores de Jesus. E se a gente não se assemelha a ele, algo está errado na nossa vida. Voltando para o cego, mais interessante também é que Jesus diz assim, o que tu queres? E aí, ele poderia, pedir uma esmola, pedir para ficar rico, pedir para que Jesus restabelecesse a condição dele, talvez social, porque sendo mendigo ele não tinha acesso a uma vida social interessante. Eu lembro de uma outra passagem, lá no capítulo 4 ou 3 de Atos, que Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e naquela ocasião o cego verdadeiramente pede uma esmola. Pedro e João entravam no templo e o cego pede uma esmola. Aí Pedro e João viram para ele e dizem assim, na verdade não era o cego, era um coxo, obrigado minha esposa, até porque não faz sentido, eles disseram levanta e anda, não dizer isso para o cego, obrigado. E aí o cego, o coxo, pede uma esmola, e aí Pedro e João olham para ele e dizem assim, olha para nós não temos ouro nem prata,
contudo uma coisa temos, em nome de Jesus levanta e anda. Ou seja, aquele coxo pede pernas e pede esmola e ganha pernas. Ele pede uma bênção momentânea, mas ganha uma bênção infinitamente maior. Aqui, esse cego foi muito mais esperto do que o coxo da porta formosa. Aqui ele vai direto ao ponto. Jesus diz: o que tu queres? E aí você fala: pastor, mas Jesus sabia, não sabia? Claro que sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia. Jesus viu que o homem era cego. Até porque, naquela época, tanto leprosos quanto cegos tinham determinadas características que o identificavam. Os leprosos andavam com ensinos fazendo barulho para que ninguém chegasse perto para não pegar a lepra. E o cego, se eu não me engano, tinha uma capa, geralmente tinha uma capa que o identificava. Se eu não me engano, nas outras passagens de Mateus e Marcos, diz que esse cego lança de si a sua capa, lança a capa e vai até Jesus, num sinal também, num simbolismo de que ele estava abrindo mão daquela capa que o identificava como cego, porque ele cria que aquele que ele estava indo encontrar era o Filho de Deus que poderia curá-lo. Então, Jesus pergunta, assim como Deus, querido, sabe de todas as coisas que a gente precisa, e ainda assim, ele pergunta para nós diariamente o que queremos. No Salmo 81, versículo 10, o Pai diz para a gente: abra a boca para que eu encha. Ele sabe tudo que habita no nosso coração. O salmista diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe o que vamos pedir, o que vamos clamar. Contudo, a gente serve a um Deus que é pessoal. A gente serve a um Deus que gosta de se relacionar. A gente serve a um Deus que é íntimo do seu povo. Então ele não quer apenas mostrar o seu poder e a sua soberania. Ele quer que a gente tenha um contato real com ele, ao ponto de dizer: Pai, precisamos disso. Senhor, eu preciso disso. E sei que tu és poderoso para fazer. Mas eu preciso. E ele sempre opera em nosso favor. Então Jesus chega para esse cego e faz uma pergunta que parece até sem noção, sem nexo, mas o que Jesus queria era dar mais oportunidade para que aquele cego tivesse intimidade e experiência com aquele que seria já já o seu Senhor e o seu Salvador. Falando sobre cegueira, eu acho que vale a pena a gente citar aqui 4 pontos que eu queria citar. Não quero perder muito tempo com isso, mas eu acho que vale a pena. Quando a gente fala de cegueira, trazendo para os dias de hoje, esquecendo a cegueira física propriamente dita, nos dias de hoje existem vários tipos de cego, inclusive dentro da igreja e fora da igreja. O primeiro tipo de cego que eu consigo identificar nos dias de hoje são aqueles que não querem ver. Provavelmente você conhece muita gente assim, que não é cego, mas não quer ver. Não quer, faz questão de fechar os olhos, faz questão de fazer vista grossa para as coisas que estão acontecendo, sejam elas espirituais, sociais, sejam elas na família, no trabalho. Tem esse tipo de gente no dia de hoje. O segundo tipo de cego são aqueles que veem uma coisa, mas enxergam outra. Conhece gente assim? Eu conheço também. Veem uma coisa, mas conseguem de forma muito mirabolante distorcer e enxergar outra completamente diferente. Sempre tem uma justificativa para distorcer aquilo que viu, mas sempre tem uma desculpa para dizer, mas que não era bem assim, que não era bem aquilo, que era uma outra coisa que estava acontecendo. Terceiro tipo de cego que a gente encontra hoje, e esse também é preocupante, esse é complicado, você também conhece, é aquele cego que só enxerga cegueira, é aquele cego que só enxerga cegueira nos outros. Percebe esse também? Ele é cego completamente, mas ele só consegue enxergar o problema na vista dos outros. Ele só consegue enxergar o cisco no olho do irmão, está com uma trave desse tamanho, mas o cisco ele enxerga até uma beleza. Então a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de cegueira, aqueles irmãos que só enxergam cegueira na vida dos outros. E o quarto e último tipo de cego que eu quero citar aqui são aqueles, e esses são talvez ao meu ver os piores desses que citei, e esses se enquadram nesse grupo que estava aqui, são aqueles que não permitem que os outros vejam. É o que a multidão estava fazendo. Fica quieto, cala a boca, para de incomodar. Jesus tem mais o que fazer, não interrompa o mestre. Ou seja, ele quer só para ele. Isso é muito incoerente, Isso é muito absurdo. Você ter visto Jesus, ter dito que viu, que encontrou, que tem um relacionamento com ele e impedir que outros vejam a mesma coisa.
Isso é complicado. Então, só para recapitular, aqueles que não querem ver, aqueles que veem uma coisa e enxergam outra, aqueles que só enxergam cegueira no irmão ao lado, e aqueles que não permitem que os outros vejam. Cuidado com esses 4 tipos de cegueira que pode alcançar a minha e a sua vida. Vamos seguir? No 41 ainda, o finalzinho, a resposta do cego. Clara, simples e direta. Tão direta quanto a pergunta de Jesus. Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ponto. Ele não enfeita o pavão, ele não bajula Jesus, sabe? Ele não oferece nada em troca, ele não tenta comprar a bênção, ele não tenta colocar os seus currículos, até porque provavelmente não tinha. Ele não tenta colocar ali as suas boas obras, dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, até porque ele diz que eu torne a ver. Então provavelmente ele já tinha por um tempo visto, já tinha sido são por um tempo. Então pode ser que ele poderia aproveitar desse momento e falar, olha Jesus, quando eu enxergava, eu fazia isso, não. Ele vai diretamente e diz que eu torne a ver, ponto. Não vou colocar nada, não vou falar nada. Diferente de outros, que chegaram a Jesus apresentando currículo, querendo dizer que eram o bom, que eram o cara. Esse aqui simplesmente diz, Jesus, eu só quero ver. E aí, eu quero reportar aquilo que a gente sempre repete aqui na igreja, dizendo, queridos, que às vezes é necessário só sinceridade e simplicidade para falar com o nosso Senhor. É bom fazer longas orações? É bom que você treine, é bom que você pratique, é bom que você busque sempre orar mais em casa, sempre separar um tempo de oração, é bom que você participe da reunião de oração da igreja, para que possamos orar durante um longo período. Mas, sinceramente, em alguns casos, palavras simples, diretas e sinceras de um coração quebrantado é o que o nosso Deus espera. Mas a gente quer, enfeitar o pavão, a gente quer encher muito a bola, nossa. E aí Jesus simplesmente não está procurando isso. Jesus não se encanta, Jesus não se deixa levar com palavras bonitas e longas, ainda que seja bom orar com persistência e com insistência. Mas às vezes é preciso dizer apenas, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne ao primeiro amor. Senhor, que eu torne a te sentir. Senhor, que eu torne a te ouvir. Senhor, que eu torne a ter amor pelo próximo. Que eu torne a amar a tua casa. Que eu torne a ler a tua palavra. Que eu sinta desejo de orar. Que eu volte, Senhor, a te ver na minha vida. Simples, direto e suficiente para aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Para aquele que disse para a gente há poucos dias atrás que não há impossíveis para ele. Aquilo que é impossível para o homem é possível para ele. Então, cuidado com isso também. Quando a gente achar que precisa de muito para ser ouvido, não precisa não. Ah, mas eu estou assim, eu estou assado, eu ando afastado, eu ando errado. Misericórdia, perdão, tem compaixão de mim. São palavrinhas, entre aspas, mágicas, para que o Senhor venha a nosso favor e mude a nossa circunstância. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha história de vida. Estou há muito tempo afastado, estou há muito tempo fazendo besteira. Eu não conheço a tua história de vida, mas eu conheço a Deus a quem eu não conheço por onde tu andou, nem o que tu fez, mas eu conheço Jesus que salvou e mudou a minha vida. Conheço, mas eu sei o que ele fez na cruz. Eu sei. Então, não me interessa qual é a tua condição. Me interessa quem é o meu Senhor. E ele disse que salva pecadores. Certo? Vamos lá? 42 diz assim... Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A resposta de Jesus foi imediata. Ele ordenou que aquele homem recebesse exatamente aquilo que ele pediu, aquilo que ele clamou, aquilo que ele desejou. E aí, apesar de sabermos que a fé é um dom de Deus, é isso que a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 2, Jesus sempre elogia aqueles que fizeram bom uso da fé. Então Jesus diz, a tua fé te salvou.
não apenas a vista foi recuperada. Isso é outro ponto interessantíssimo de Jesus, porque Jesus, ele sempre diagnosticava que além de uma cegueira, além de ser leproso, além de ser paralítico, além de ser mulher do fluxo de sangue, Jesus sempre identificava que o problema maior daquelas pessoas e mais grave era a doença na alma, e não apenas a doença física. A doença mais importante e aquilo mais urgente que deveria ser tratado naquelas pessoas era o perdão de pecados, era a salvação, era tirar aquelas pessoas de um cativeiro demoníaco e levá-los para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Jesus diz: olha, não faço obra pela metade. Tu me pediu vista, mas acabei de perceber que tu tem fé em mim, que tu reconhece que sou poderoso para fazer esse milagre, que tu entende que eu sou o filho de Davi, o prometido no Antigo Testamento. Então, farei a obra completa, porque eu nunca chego atrasado, eu nunca perco oportunidade, e eu nunca faço nada pela metade. Então, recupera a vista, mas a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, ou seja, mais do que visão física, Bartimeu precisava de cura, e isso Jesus tinha rapidamente, prontamente para dar. Seguindo, 43, apenas a parte A, diz assim, 43, imediatamente tornou a ver. Então, assim como foi com os leprosos, assim como foi com o filho da viúva de Naim, assim como foi com tantos e tantos outros homens que Jesus cruzou na sua caminhada, o texto diz que imediatamente, ou seja, num momento cego, no outro visão perfeita, num momento sem esperança, no outro momento glorificando e sabendo que Deus tinha cumprido aquilo que havia prometido. Impressionante, queridos, impressionante. Uma cura imediata, total, definitiva. Mas você vai ver que esse cego, contradizendo as expectativas do povo que falava: fica quieto, você só quer ser curado, para de importunar o mestre. Ele queria muito mais do que a bênção. Ele queria o abençoador. Ele queria muito mais do que ser curado, ele queria ser Jesus, e a gente vai ver isso agora na parte B, e diz assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Queridos, entende? Seguir Jesus aqui é ir para Jerusalém para morrer. Lembra que Jesus já falou 3 vezes: vou morrer. Vou ser açoitado, escarnecido, crucificado, morto, mas ao 3º dia ressuscitarei. Então, o que Bartimeu faz é mostrar que não bastava a bênção. Ele queria, cada segundo que fosse possível, estar junto do abençoador. Ele não queria só a cura, ele queria o Deus da cura. E, de novo, como tem faltado isso na igreja evangélica brasileira? O povo vem buscando a cura de um câncer, a cura de uma doença, a restauração de um casamento, buscando a gravidez, buscando a cura de um filho, buscando um emprego. O povo vem, e vem aos montes, mas quando a bênção chega, na mesma velocidade que eles vieram, eles vão embora, mostrando que o que eles queriam é apenas a bênção, e o abençoador não interessava. Mas, já diziam os mais antigos, que resfriado não dá uma vez só, ou qualquer outro tipo de dor, calo não dá só uma vez. Daqui a pouco aparece de novo. Mas esse homem entendeu que ele queria ser seguidor de Jesus. Provavelmente, queridos, ele se tornou um seguidor bem próximo, um daqueles mesmo ali do ciclo íntimo, que a gente sabe que Jesus tinha os 12, a gente sabe que depois dos 12, não que eles eram inferiores, mas depois dos 12, Jesus tinha aqueles 70 que Jesus havia enviado de 2 em 2, já numa passagem anterior a essa, e Jesus tinha um outro grupo que o acompanhava. Então nada impede que Bartimeu, devido a essa gratidão, essa humildade, esse reconhecimento, essa transformação de vida, estivesse entre uns dos discípulos ali mais próximos de Jesus, seguindo até Jerusalém, onde Jesus daria a vida em favor de nós. Ou seja, essa postura de Bartimeu mostra conversão,
Um verdadeiro convertido não quer apenas bênção, ele quer o Deus da bênção. Um verdadeiro convertido não interessa para ele o que ele está vivendo ou a fase que ele está passando. Ele não abre mão de caminhar com o seu Senhor. Essa é a postura de um verdadeiro convertido. Essa é a postura de alguém que realmente tem o Espírito Santo no coração dele e que teve a sua vida transformada. Ele não se contenta com um culto uma vez no mês. Ele não se contenta em ouvir de Jesus uma vez de vez em quando. Ele tem sede. A alma dele anseia, como diz o salmista, como as corças anseiam por água. Eu anseio pela tua presença. Eu anseio. Como eu disse aqui um outro tempo atrás, para ele vir a um culto é vir na presença de Deus. É vir na presença de Deus. Então, é isso que Bartimeu nos mostra. Vamos terminar 43c, diz assim o finalzinho. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lá em João capítulo 17, Jesus fala assim para o Pai, na oração sacerdotal: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o Pai sendo glorificado por meio do ministério de Jesus, que o Pai o confiou a fazer. Com certeza, no meio dessa multidão, existiam pessoas extremamente sinceras, que provavelmente por meio desse milagre vieram a se arrepender e confessar Jesus como Senhor. Mas a gente também não pode exagerar, porque a gente sabe que a mesma multidão que vai daqui a pouco, a gente vai chegar lá, falar Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quando ele entra em Jerusalém, grande parte dessa multidão vai dizer: crucifica-o, solta Barrabás. Então, a gente também não tem que menosprezar o que o texto está dizendo, mas a gente também não pode exagerar. O texto diz: todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, o povo, com certeza, estava muito alegre e glorificava a Deus por isso. Queridos, estamos chegando ao final da história de Bartimeu. E aí, só recapitulando, a gente está falando de um camarada cego, que, por ser cego, estava praticamente excluído da sociedade, era discriminado, era mendigo para piorar a situação, porque não podia trabalhar, então mais discriminado ainda. Ele vivia numa cidade condenada, vivia em Jericó. Jericó foi uma cidade condenada, lembra? Lá por Josué, lá no Antigo Testamento. Vivia numa cidade que não era muito bem aceita, não tinha um relacionamento muito legal com o pessoal de Israel. Ele nem nome tinha, eu falei isso no início. Bartimeu significa filho de Timeu, ou seja, ele era tão insignificante que ninguém sabia nem o nome dele, só sabia que era o pai dele era Timeu, o filho não interessava saber o nome. Eu dizia: é o céu, filho de Timeu, Bartimeu. Da onde está isso, pastor? Lá em Mateus e Marcos você vai encontrar que Bartimeu significa filho de Timeu. Se não me engano, Mateus ou Marcos falam isso. Esse homem, ou seja, ele estava totalmente à margem da sociedade, desesperado, desacreditado, condenado, abandonado. E aí eu quero só fazer uma pergunta: você consegue identificar em Bartimeu alguma semelhança com a tua vida antes de conhecer Jesus? Eu consigo encarar um monte. Eu consigo me ver em várias características, em várias situações da vida de Bartimeu. Era cego. Pastor, você já foi cego? Claro que não. Mas era um cego. Era um miserável. Vivia à margem da sociedade. Era um pecador. Sem expectativa, sem esperança, sem trazer alegria para a minha família, vivendo uma vida sem sentido, à margem, sentado à beira do caminho. Mas um dia Jesus passou na minha Jericó. E eu consigo olhar para Bartimeu e dizer: um dia eu fui ele. Certo? Espero que você possa fazer o mesmo. Outra coisa interessante, e eu nem precisaria fazer essa colocação, mas isso é fato, mas vale a pena dizer, queridos, hoje, Jesus tem passado na minha e na sua vida. E só existem duas posturas: ou você se cala, ou você clama. Hoje, Jesus tem passado na minha e na sua Jericó. Hoje, todas as vezes que a gente vai à presença de Cristo, todas as vezes que a palavra é pregada, que os louvores são entoados, que a oração é elevada a Ele, Jesus passa na nossa Jericó. Jesus passa na nossa vida. Depende da gente clamar ou se calar, correr e se lançar aos pés da cruz, ou ficar de longe, só vendo ele passar. E aí, a responsabilidade é de cada um, certo?
Pense nisso, hoje. E não só hoje, mas quem sabe, hoje seja um dia especial que Deus resolveu passar na tua vida, na tua Jericó, e dizer: o que tu queres que te faça? Uma pergunta que ele fez para Bartimeu pode ser a mesma para mim e para você hoje. Vamos terminar? Quero fazer 5 aplicações rápidas. Primeira aplicação que eu quero fazer nesse texto é a importância de utilizar os meios de graça. O que é isso, pastor? Os irmãos aqui da igreja já sabem um pouco sobre isso. A teologia diz que oração, leitura da Bíblia, pregação, culto, sacramento, ceia e batismo são meios de graça. E são meios que a gente utiliza para se beneficiar da graça de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu louvo, quando eu participo do culto, da ceia, quando eu participo da reunião da igreja, eu estou utilizando meios de graça. E o que esse cego fez? Ele utilizou um meio de graça, ele clamou. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Utilizem com frequência os meios de graça, porque se você abre mão dos meios de graça, você não tem como alcançar a graça. É como se eu estivesse dizendo: Deus vem até nós por meio desses instrumentos: louvor, oração, leitura da Bíblia, pregação, culto, batismo e ceia. E se você não utiliza essas ferramentas, dificilmente a graça chegará até você, a bênção chegará até você. Então, aprenda como cego. Utilize os meios de graça. Clame constantemente. Ainda que o mundo mande você calar, ainda que as circunstâncias mandem você ficar quieto, grite cada vez mais alto, porque o nosso Senhor não mudou. Segunda aplicação, e aí está dentro da primeira, né? Temos nesse cego um exemplo de dever acerca da nossa oração. Então aprendemos aqui que nós devemos orar. Aprendemos aqui a nossa obrigação com a oração e aprendemos que ela é um ótimo instrumento para que Deus nos abençoe e responda às nossas necessidades. Então, ore, ore, ore. O ideal é que você ore com palavras, que você fale, mas repito, se faltar palavras, chore aos pés de Jesus, até que você consiga falar, certo? Não é por muito falar, mas ore. Terceira aplicação, mais uma vez, vemos a manifestação da bondade e compaixão de Cristo. E de manhã eu dizia assim: queridos, se o nosso Senhor foi até a cruz e morreu por nós, sofreu escárnio, açoite, palavrões, cusparadas, ele sofreu tudo isso por nós, hoje, que ele está à destra do Pai, sentado do lado do Deus Todo-Poderoso, você acha que ele não nos abençoaria? Que ele se importaria em se inclinar e ouvir o nosso clamor? Se ele já fez o mais difícil, entre aspas, que era ir até a cruz? Então, perceba, o nosso Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e que tem compaixão do seu povo. Se ele foi até a cruz, ele não negará bem nenhum àqueles que o amam, certo? Quarta aplicação, percebemos também nesse texto um conforto para aqueles que já estão cansados e buscam paz em alguma coisa. Provavelmente o cego já estava cansado, provavelmente Bartimeu não aguentava mais e ele sabia que aquela era a última oportunidade. Então, não conheço a vida de todos que entraram aqui hoje, mas eu tenho certeza que se você anda cansado, em busca de paz e não tem encontrado alívio, eis aqui alguém que pode vos dar alívio, paz, tranquilidade e uma vida diferente. Jesus Cristo, Filho de Deus, certo? O cego nos exemplifica muito bem isso, que ele acalmou, ele gritava, ele ansiava, ele clamava. Nós podemos imaginar Bartimeu aqui desesperado mesmo, desesperado. E de repente, ele sai do desespero e começa a glorificar a Deus e a seguir. A paz encheu o coração dele de tal maneira que a sua vida foi transformada assim. E a última aplicação, para a gente terminar, vemos aqui também no cego uma conduta que deve ser imitada por todo aquele que já foi perdoado por Jesus. Que conduta, pastor? Também. E seguia-o
glorificando a Deus. Ou seja, é impossível dizer que teve um encontro com Deus, é impossível dizer que foi curado por Ele, é impossível dizer que foi perdoado por Ele, se você não tem seguido a Ele, se você não é um discípulo, se você não é um seguidor, se você não caminha nos passos que Ele caminhou. Reveja os seus conceitos, reveja a sua conversão, olhe para trás e veja onde você caiu ou aonde você se desviou. Mas se você diz que segue a Jesus, ou melhor, que Ele é o seu Senhor, mas você não segue Ele dia a dia glorificando a Deus, algo está errado na minha e na sua vida. Então, lembre-se, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. É impossível aqueles que uma vez foram transformados pela presença do Santo Espírito de Deus não seguir ao seu Senhor. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ouve a voz do seu pastor. E quando ela é anunciada, quando ela é pregada, as ovelhas obedecem e vão para ouvir o seu Senhor. Amém? Queridos, vamos ficar de pé? Vamos terminar?